Você já sentiu como se o tempo estivesse escorrendo pelos seus dedos? Como se cada dia fosse uma batalha contra uma força invisível que te paralisa, que te impede de fazer o que você sabe que precisa fazer? Eu vivi assim por anos. A procrastinação era minha companheira constante. E não era só sobre deixar pratos na pia ou adiar uma tarefa do trabalho. Era algo mais profundo, algo que pesava na minha alma. Era como se no meio da minha bagunça houvesse um sussurro, uma faísca de esperança que eu não conseguia ignorar. Eu não sabia o que fazer com ela, mas sabia que não podia continuar vivendo assim. Será que havia uma saída? Será que Deus tinha um plano até para alguém que parecia incapaz de dar o primeiro passo? Eu olhava para os meus sonhos, para as promessas que fiz a mim mesmo, para as coisas que eu sentia que Deus tinha colocado no meu coração, e tudo parecia tão distante, tão impossível. Eu começava o dia com grandes planos, mas quando a noite chegava, lá estava eu, preso na mesma cadeira, navegando nas redes sociais ou assistindo a mais um vídeo aleatório, enquanto uma voz na minha cabeça gritava: por que você não consegue simplesmente fazer o que precisa ser feito? Era como se eu estivesse carregando um peso que ninguém mais via. Eu me sentia um fracasso. Na igreja eu ouvia mensagens sobre propósito, sobre ser fiel nas pequenas coisas, e cada palavra parecia uma faca. Eu queria ser aquela pessoa que se levantava cedo, orava, lia a Bíblia, fazia as coisas com disciplina, mas em vez disso eu era o cara que prometia amanhã eu começo e nunca começava. Eu tentava me convencer de que era só uma fase, que eu só precisava de mais força de vontade, mas a verdade é que quanto mais eu tentava, mais eu falhava, e cada falha alimentava a vergonha. Eu comecei a me perguntar se talvez eu simplesmente não fosse bom o suficiente. Talvez Deus tivesse colocado um chamado no meu coração, mas eu não era capaz de viver à altura dele. Eu lembro de uma noite específica, sentado no meu quarto, olhando para um caderno cheio de planos que nunca saíram do papel. Tinha uma lista de coisas que eu queria fazer. Começar um devocional diário, escrever um livro, até mesmo organizar minha vida financeira. Mas ali, naquela noite, tudo o que eu sentia era derrota. Eu abri a Bíblia quase por desespero e li um versículo em Filipenses: aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu queria acreditar naquilo, mas honestamente parecia tão distante. Como Deus poderia completar algo em mim se eu nem conseguia começar? Eu fechei a Bíblia e me deitei, sentindo um vazio que não explicava. Eu queria mudar, mas não sabia como. Será que Deus realmente poderia transformar alguém como eu, que parecia preso em um ciclo interminável de promessas quebradas? Essa pergunta ficou ecoando na minha mente. Eu não tinha respostas, mas algo dentro de mim se recusava a desistir completamente. Eu queria tanto acreditar que aquele versículo em Filipenses, sobre Deus completar a boa obra em mim, era verdade. Mas na real parecia mais uma frase bonita do que algo que eu podia viver. Talvez se eu orasse mais, se lesse mais a Bíblia, se fosse mais santo, eu conseguiria vencer isso. Ele falava com tanta convicção, e eu queria sentir aquilo. Queria acreditar que Deus estava trabalhando em mim. Sabe como é? Eu fazia planos grandiosos, vou mudar minha vida inteira essa semana. Eu criava rotinas impossíveis, como acordar às 5 da manhã, fazer 1 hora de oração, trabalhar sem parar e ir à academia. Mas no segundo dia eu já estava exausto. No terceiro, desistia. E cada desistência trazia aquele peso de novo, aquela voz na minha cabeça que dizia: você nunca vai conseguir, você não é capaz. Eu comecei a me perguntar se Deus realmente tinha um propósito para mim. Se Ele tinha, por que eu não conseguia nem dar o primeiro passo? Porque tudo parecia tão difícil. Mas honestamente parecia uma promessa para outra pessoa. Era como se eu tivesse corrido uma maratona e ainda estivesse no mesmo lugar. Eu me sentei na minha mesa, olhando para aquele mesmo caderno cheio de planos não realizados. E pela primeira vez em muito tempo, eu não tentei fazer mais uma lista. Eu não tentei criar outra estratégia. Eu só fiquei ali, em silêncio, sentindo o peso de tudo. Eu não tinha mais forças para lutar contra a procrastinação, contra mim mesmo. Eu só conseguia dizer quase como um sussurro: Deus, eu não sei mais o que fazer. Era como se eu tivesse chegado ao fim de mim mesmo, e tudo o que restava era esperar. Esperar por algo, qualquer coisa, que me tirasse daquele deserto. Alguém mais forte, mais disciplinado, alguém que não passava horas adiando o que precisava fazer. Eu anotava o versículo no meu caderno, sublinhava, colocava até um post-it na minha mesa. Mas no fundo era só uma frase, não mudava nada. Eu continuava preso, tentando resolver tudo com minhas próprias forças, e cada tentativa falha me deixava mais cansado. Então, eu comecei a tentar. Acordava cedo, tentava fazer um devocional, mas minha mente vagava. Eu lia um capítulo da Bíblia e 5 minutos depois não lembrava de nada. Eu tentava orar, mas as palavras pareciam vazias,
como se eu estivesse falando com um teto. Eu até comecei a ir a mais cultos, achando que se eu estivesse mais conectado com Deus, a procrastinação iria embora. Mas mesmo na igreja, eu me sentia um impostor. Todo mundo parecia tão firme, tão focado, e eu ali lutando para não checar o celular durante o sermão. Eu estava preso naquele ciclo de procrastinação, e cada dia parecia me puxar mais para o fundo. Eu tentava de tudo para sair daquela... Sério, eu tentava... Eu lia livros de produtividade, daqueles que prometem transformar sua vida em 5 passos simples. Eu baixava aplicativos de organização, fazia listas intermináveis, colocava lembretes no celular. Hoje vai ser diferente, eu dizia para mim mesmo enquanto tomava café da manhã. Mas no final do dia lá estava eu, de novo, com a mesma sensação de derrota, como se estivesse correndo em círculos. Teve uma época em que eu achei que o problema era a falta de disciplina espiritual. Eu me lembro de um domingo em que o pastor pregou sobre Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Eu também tentei a abordagem do tudo ou nada. Chegou um ponto em que eu simplesmente não aguentava mais. Naquele momento, sentado ali com meu caderno aberto e o peso de anos de promessas não cumpridas, eu não tinha mais nada, nem planos, nem estratégias, nem forças. Eu estava vazio. E pela primeira vez, isso não parecia tão ruim. Eu abri de novo em Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu já tinha lido aquele versículo tantas vezes, mas dessa vez foi diferente. Não era só uma frase bonita ou uma promessa distante. Não foi uma oração cheia de palavras bonitas ou pedidos desesperados. Eu não precisava ser perfeito. Eu só precisava confiar. E pela primeira vez, isso parecia suficiente. Eu não sabia como seria o próximo dia, mas eu sabia que não estava mais sozinho naquela jornada. Deus estava comigo, e Ele estava trabalhando, mesmo nos meus tropeços. Foi simples. Deus, eu confio em você, eu não sei como, mas eu confio que você vai terminar o que começou. E ali naquele momento eu senti algo que não sentia há anos. Paz. Não era como se a procrastinação tivesse desaparecido magicamente, ou como se eu tivesse acordado no dia seguinte com uma rotina perfeita. Mas algo dentro de mim mudou. Eu não estava mais lutando contra mim mesmo. Eu estava começando a acreditar que se Deus tinha começado algo em mim, Ele não ia desistir. E isso mudou tudo. Era como se aquelas palavras estivessem falando diretamente comigo, direto para o meu coração. Pela primeira vez, eu não li como se fosse algo que eu precisava fazer. Não era sobre eu começar, sobre eu ser forte o suficiente, sobre eu vencer a procrastinação com minhas próprias forças. Era sobre Ele, sobre Deus, que já tinha começado algo em mim, mesmo quando eu não via. Era como se, ao chegar ao fim de mim mesmo, eu finalmente tivesse espaço para ouvir algo além das minhas próprias falhas. Eu não sei explicar exatamente como aconteceu, mas naquele silêncio algo mudou. Não foi uma voz alta ou um momento de cinema com luzes brilhando. Foi mais como um sussurro, algo tão suave que eu quase não percebi, mas tão real, que mudou tudo. Eu peguei minha Bíblia, que estava ali na mesa, mais por hábito do que por expectativa. Eu comecei a chorar, e nem sei dizer porquê. Não era tristeza, mas também não era exatamente alegria, era alívio. Era como se um peso que eu carregava há anos tivesse começado a se dissolver. Eu percebi que, durante todo esse tempo, eu estava tentando carregar o fardo de ser perfeito, de ser produtivo, de ser digno do chamado de Deus. Mas aquela promessa não dependia de mim. Deus não estava esperando que eu me tornasse alguém melhor para começar a trabalhar em mim. Ele já estava trabalhando, mesmo nos dias em que eu me sentia um fracasso, mesmo quando eu procrastinava, mesmo quando eu achava que tinha decepcionado Ele. Eu comecei a pensar em todas as vezes que eu tentei e falhei. Cada lista não cumprida, cada plano abandonado, cada manhã que eu prometi que seria diferente. E de repente eu vi essas coisas de um jeito novo. Elas não eram provas de que eu era um fracasso. Eram lembretes de que eu não podia fazer isso sozinho. E sabe o que mais? Eu não precisava, porque Deus não me abandonou no meio do caminho. Ela estava lá, patiently, moldando algo em mim, mesmo quando eu não via. Aquela promessa em Filipenses não era sobre o que eu podia fazer, mas sobre o que Ele já estava fazendo. Eu me lembro de fechar os olhos e pela primeira vez em muito tempo, orar de verdade. Eu saí daquele momento sentindo que pela primeira vez eu não precisava ter todas as respostas. Depois daquele momento em que senti Deus falando comigo através daquele versículo em Filipenses, algo começou a mudar. Não foi como se eu tivesse acordado no dia seguinte com uma vida nova, como num passe de mágica. A procrastinação ainda estava lá, como uma sombra que às vezes tentava me puxar de volta. Mas algo dentro de mim era diferente. Eu não estava mais carregando o peso de tentar ser perfeito. Pela primeira vez eu comecei a viver como se realmente acreditasse que Deus estava trabalhando em mim, mesmo nos meus dias mais bagunçados. Antes, vejo como Deus estava fechando os loops que eu achava que nunca teriam fim. Aquele caderno cheio de planos não realizados, ele ainda está lá. Mas agora eu o vejo como um lembrete da graça de Deus. Cada página em branco é uma oportunidade,
não uma acusação. Eu não sou mais aquele cara que se sentia um fracasso por não começar. Eu sou alguém que está aprendendo a caminhar com Deus, um passo de cada vez, confiando que Ele vai completar o que começou. E essa confiança mudou tudo. Minha vida não é perfeita, mas é real. E, pela primeira vez, sinto que estou vivendo o propósito que Deus colocou no meu coração, não porque sou forte, mas porque Ele é fiel. E o me esconga, com vergonha de admitir que lutava com algo tão bobo como procrastinação. Mas quando comecei a ser honesto, descobri que não estava sozinho. Um amigo me disse que ele também se sentia preso, adiando coisas porque achava que não era bom o suficiente. Compartilhar minha história abriu portas para conversas profundas, e juntos começamos a nos encorajar a confiar nas promessas de Deus. Isso me lembrou que o que Deus estava fazendo em mim não era só para mim, era para ser um testemunho, para mostrar aos outros que Ele é fiel, mesmo quando nós não somos. No começo as mudanças foram pequenas. Eu decidi parar de fazer aquelas listas enormes que só me deixavam sobrecarregado. Em vez disso, comecei a focar em uma coisa de cada vez. Por exemplo, eu queria voltar a ter um tempo diário com Deus, mas sabia que prometer 1 hora de oração logo de cara só ia me frustrar. Eu percebi que a procrastinação não era só preguiça. Muitas vezes era medo. Medo de não fazer algo bem o suficiente, medo de falhar, medo de não ser quem eu achava que precisava ser. Mas com essa nova confiança de que Deus estava trabalhando em mim, eu comecei a experimentar. Por exemplo, eu sempre quis escrever, mas adiava porque achava que não estava pronto. Um dia, simplesmente sentei e escrevi uma página. Não era perfeita, mas era um começo. E cada vez que eu dava um passo, mesmo pequeno, eu sentia Deus me sustentando como se Ele estivesse dizendo: continue. Eu tô aqui, então comecei com 5 minutos. Só 5 minutos de leitura da Bíblia, ou uma oração curta. Parece pouco, mas para mim era como dar o primeiro passo depois de anos parado. E sabe o que eu descobri? Esses 5 minutos começaram a me transformar. Não porque eu estava sendo super disciplinado, mas porque eu estava deixando Deus falar comigo, pouco a pouco. Eu também comecei a mudar a forma como pensava sobre meus erros. Antes, cada vez que eu procrastinava, eu me afundava em culpa. Aquela voz na minha cabeça dizia: você falhou de novo. Deus deve estar tão decepcionado. Mas agora, quando eu caía, eu me lembrava de Filipenses 1:6. Deus não estava surpreso com minhas falhas. Ele já sabia quem eu era quando começou a boa obra em mim. Então, em vez de me afogar em vergonha, eu começava a dizer: tudo bem, Senhor, eu tropecei, mas você ainda está comigo. Me ajuda a dar o próximo passo. E aos poucos esses tropeços começaram a ficar menos frequentes. Uma das coisas mais práticas que mudou foi como eu lidava com meu tempo. Eu também comecei a compartilhar minha jornada com outras pessoas na igreja, olhando para trás. Se você está ouvindo isso agora, talvez você saiba exatamente como é sentir que está preso. Talvez, como eu, você tenha lutado contra a procrastinação, ou talvez seja outra coisa que pesa no seu coração, uma culpa, um medo, um sonho que parece grande demais. Durante anos, eu achei que precisava resolver tudo sozinho, que precisava ser forte o suficiente, disciplinado o suficiente, santo o suficiente. Mas a verdade é que Deus nunca pediu isso de mim. Filipenses 1:6 diz que Ele começou uma boa obra em você e Ele vai completá-la. E Ele está te chamando para caminhar com Ele um passo de cada vez. Então, hoje, eu te desafio a dar esse passo. Não precisa ser grande, não precisa ser perfeito, só precisa ser real. Feche os olhos por um momento e diga a Deus: eu confio em você. Termine o que começou em mim. E então, levante-se e dê o próximo passo, sabendo que Ele está segurando sua mão. Sua história não terminou. Na verdade, ela está apenas começando. E Deus vai te levar mais longe do que você jamais imaginou. Isso não depende da sua força, da sua disciplina ou do quanto você acha que merece. Depende da fidelidade dEle, e Deus nunca quebra suas promessas. Então hoje eu quero te desafiar a dar um passo em direção a essa confiança. Talvez seja abrir sua Bíblia e ler esse versículo, deixando ele afundar no seu coração. Talvez seja orar uma oração simples, como eu fiz: Deus, eu não sei como, mas confio que você está trabalhando em mim. Ou talvez seja compartilhar sua história com alguém, deixando sua vulnerabilidade se tornar um testemunho. Ele só pediu que eu confiasse nele, que eu desse um passo, mesmo que pequeno, e deixasse o resto com ele. E sabe o que eu descobri? Cada passo que eu dava, por menor que fosse, era como uma semente que Deus fazia crescer. Ele não despreza os começos pequenos. Ele não despreza você. Eu quero que você saiba que não está sozinho. Minha jornada contra a procrastinação me ensinou algo que vai muito além de listas de tarefas ou aplicativos de produtividade. Primeiro, comece pequeno. Não tente mudar sua vida inteira de uma vez. Escolha uma coisa menos, talvez 5 minutos de oração, ou escrever uma frase do que você sonha fazer. Faça isso hoje, sem esperar que seja perfeito. Segundo, mude a forma como você fala consigo mesmo. Quando você falhar, e você vai falhar porque todos nós falhamos, não se deixe afundar na culpa.
MVS Diesel, lembre-se, Deus está trabalhando em você mesmo agora. Fale com Ele sobre sua luta, seja honesto e peça forças para o próximo passo. Terceiro, encontre alguém para compartilhar sua jornada. Pode ser um amigo, um líder na igreja ou até um grupo pequeno. Quando você fala sobre suas lutas, elas perdem o poder de te isolar. E você vai descobrir que outras pessoas também estão lutando. E vocês podem se apoiar. Ela me ensinou que Deus não está esperando que você seja perfeito para trabalhar na sua vida. Ele já começou algo em você. E Ele é fiel para completar. Essa verdade que encontrei em Filipenses 1:6 não é só para mim. É para você também. Quando penso em tudo que passei, vejo que a maior lição não foi sobre como ser mais produtivo, mas sobre como confiar em Deus no meio da minha bagunça. Se você está lutando com procrastinação ou com qualquer coisa que te faz sentir que não é capaz, quero te dar alguns conselhos práticos que me ajudaram. Mas acima de tudo, quero te convidar a confiar na promessa de Deus. Quero terminar com um convite. Onde quer que você esteja na sua jornada, Deus está com você. Ele vê suas lutas, seus medos, seus sonhos adiados